Olá pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês aqui o depoimento de um famoso ator de Hollywood, o Terry Crews. Ele é muito famoso pelaquela série Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o pai do Chris, a série Judas. Ele fala de um assunto importante que eu quero compartilhar com vocês, que é a dependência de pornografia. Então, eu quero acompanhar com vocês aqui, fazer esse react, acompanhando o que ele fala sobre a dor dele, como ele conseguiu sair disso. Aqui há vários sinais, várias dicas para quem tem esse problema. Então, atento aqui para a gente conseguir acompanhar juntos, tá bom? Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret. Então, a primeira coisa que ele fala aqui que são segredinhos sujos. Ele está compartilhando um pouco da vida dele, e isso é importante, tá? Quem passa por esse tipo de problema, que pode ser familiar, pode ser genético, pode ser hábito, simplesmente, no fim das contas é um vício, esconde isso de vergonha. Então ele fala um aspecto poderoso. Ninguém que passa por isso passa porque gosta, também porque quer. Então esse aspecto é importante para a solução disso, para que você se livre desse vício. Você precisa encará-lo e precisa dizê-lo, nomeá-lo. E aí cada um arruma um jeito de fazer isso. Faz na terapia, faz com seu confessor, faz com um amigo, mas é preciso dizer, eu tenho um problema. Como todo vício, né? Todo vício é assim. Vamos ver o que ele continua dizendo. And, you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. Anos e anos, né? Anos e anos. Não pense que as pessoas que são viciadas em pornografia, elas são assim, do dia para a noite. Não é assim que funciona. São anos e anos exposto àquilo, anos e anos tentando lutar, anos e anos perdendo. Muito porque se vive errado. Um dia eu posso falar sobre isso. Mas não é uma coisa que é fácil de se livrar, não. É importante dizer, né? É preciso nomear isso. Ele fala, eu fui viciado. Não é uma questão de comportamento apenas, é um vício. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. A internet, ela fez esse desfavor para a humanidade. Ela popularizou esses vícios que nós temos. Isso é ruim, tá? Isso não é nada bom, não. Então, se você passa por esse tipo de vício dependência, a internet precisa ser vigiada a todo momento. Importante. I think it's a worldwide problem, but pornography, it really. O Terry Crews fala, ele acha que esse tipo de problema de dependência é um problema mundial. Tá? Alguns já chamam isso de a droga invisível. É droga também, como a cocaína, como a maconha. Maconha é menos leve, né? Mas a heroína, o crack, só que as pessoas não veem isso, é invisível. Então, de fato, é um problema mundial, um problema que assola, vamos chamar assim, o coração do ser humano. Porque o crack e a cocaína é externo, de forma simplista, é o modo como eu uso as coisas. A pornografia é interna, é como eu transformo o meu jeito de amar as pessoas. Isso é muito perigoso, é muito pior, inclusive. Really messed up my life in a lot of ways. Então ele confessa uma coisa que as pessoas não gostam de confessar. A pornografia, de fato, ela bagunça, ela desarruma, desorganiza a vida das pessoas. Por quê? Porque toca no mais profundo do ser humano, a sua capacidade de amar. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that it was my. Mais uma vez ele fala que não contava para ninguém porque dá vergonha. Dá vergonha num homem desse tamanho, quase 2 metros de altura, rico como não sei o quê, bonitão, e dizer eu sou fraco. Diante do material do computador, eu perco as minhas forças. Novamente, essa é a maior força desse tipo de vício. Porque você tem vergonha de contar. E se você nomear o nome do demônio, se não dá um nome ao demônio, você perde forças
diante dele. Então é de se dizer, eu sou dependente, eu não tenho força diante disso. Eu acho que é o primeiro passo dos 12 passos dos alcoólicos anônimos e todo mundo que precisa se recuperar. Nomear. Eu perdi para o álcool, eu perdi para a cocaína, eu perdi. Reconhecer que não há forças possíveis para que me tire disso. Secret nobody knew, and that allowed it to grow, and it got bad. Exatamente, ele fala, e é por esse motivo que o vício cresce. Se você não encara, se você não nomeia, se você fala, eu preciso de ajuda, você não consegue se livrar. And when I say bad, some people deny. They say, hey, man, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm going to tell you something. If day turns into night and you are still watching... Então, esse é um ponto importante. As pessoas acham que só pessoas frágeis, fracas, ou só perdedores, só gente inútil, vítima desse tipo de coisa. Não é não, irmão. Térico, o homem de fama, bonitão, eu acho bem bonito, fortão, ele é frágil. Ninguém está livre disso, nem mulheres. Estudos já demonstram que, graças à internet, graças a essa popularização do corpo, graças a remédios que as mulheres tomam aí como se fossem água, testosterona como se fossem biscoito, há um grande número de mulheres viciadas em pornografia. Isso, óbvio, é o fim da picada, porque, novamente, muda o jeito que a gente ama. O nosso amor é mudado de foco. Isso destrói famílias. You probably got a problem, and that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends. Ele já mostra aquilo que eu estava dizendo, né? A esposa dele sofria e nem sabia por quê. Porque ele, como disse, passava noites e noites e noites, virava horas vendo pornografia, sempre buscando a pessoa perfeita. E, claro, perdia interesse por aquela que está do seu lado, aquela pessoa que é aquela que você escolheu para ficar contigo. Nobody knew, but the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, my wife was literally like, I don't know E a you mulher anymore. dele, obviamente, percebeu isso, por isso ele vai falar, o que há de errado comigo, eu não conheço mais você. I'm out of here. And that changed me. I had to change. Então, olha como o Térico é diferente, né? Eu não imaginava que ele era um homem tão sério, porque ele diz, quando ele percebeu que a mulher dele estava reclamando do relacionamento dele, óbvio que mudou, ele fala, opa, eu tenho um problema aqui, eu tenho que mudar, não posso perder essa mulher. Isso é amor de verdade. Isso é amor cristão. Por amor a você, eu vou me mudar. Para que as coisas continuem, eu vou me mudar. Isso é belíssimo. Because I realized, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. Eu tive que mudar para não perder essa parceira, essa amiga. Lembrem, definição de amizade. Amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Essa é a definição clássica de amizade. Eu não posso ser amigo de alguém que vai contra os meus princípios, porque no mais íntimo a gente não consegue partilhar decisões. A amizade é amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Por esse motivo que eu não consigo ver a amizade entre ateu e cristão, porque o ateu ama coisas que o cristão não pode amar. O cristão ama coisas que o ateu rejeita de forma absoluta. E então ele diz, para não perder essa mulher, que é minha amiga, que eu partilhei a vida inteira, eu vou para reabilitação. Isso que ele escreveu aí, isso que ele disse aí. Ele foi para reabilitação. Por quê? Porque qualquer coisa menos perder essa mulher. Belíssimo, né? And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell... Segredo, novamente. Vocês conseguem entender aqui a beleza da confissão? Confessar o seu pecado, Salmo 50, né? Tira a força do pecado. Confessar o próprio pecado tira a força do pecado.
porque o segredo faz ele crescer. Porque você acredita no segredo que você está ali sozinho, que ninguém está vendo. E na verdade, você sabe, né? Então, é preciso encarar e dizer, eu não tenho mais força. Ajudem-me para que esse vício saia. And when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to... Vocês entendem que ele contou para o mundo inteiro. Isso aqui é um testemunho. Tem outros assim, que eu vou trazer para vocês também. Tem um do Chris Brown, que é muito legal. Ele está dizendo para o mundo, o cara que é mundialmente famoso, está dizendo, olha, eu perdi. Isso tira a força da coisa, porque não tem mais vergonha, não tem mais medo, porque ele entendeu que a força do pecado é esse, é esconder-se, é esconder, como se não fosse possível esconder-se de Deus. Keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling, and I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6, 7 years now. Que belo, hein? Que belo. Um homem desse tamanho, sei lá, já tem uns 60 anos. Né? E tá dizendo, eu estou livre há 6 anos. 1/10 da vida dele. Não sei qual a idade dele, mas deve ser por aí, né? Passou 9/10 amarrado, escravizado, e a 1/10 da vida tá livre. Eu gosto da palavra liberdade, entendeu? A pornografia escraviza. A sobriedade liberta. A liberdade é algo belíssimo. Thank goodness. But now it's become my battle to help. Eu vou falar nisso aqui rapidinho. Graças a Deus, ele falou. Graças a Deus. Curioso, né? Falar de Deus, porque é preciso uma força superior. Se você não conhece, eu conheço por razões familiares, o movimento Naranon, Alanon, coisa assim, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Um ponto da transformação é admitir que é uma força superior. Chame do que quiser essa força. Nós cristãos chamamos de Deus, Jesus, Trindade. Há outros que chamam de Deus, não importa. É preciso admitir uma força superior para que você consiga sair desse círculo vicioso. E ele fala, graças a Deus, eu estou livre há 6, 7 anos. Isso é belíssimo. Isso diz muito sobre ele, inclusive. Other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. Então, esse é um outro ponto também, tá? É muito comum que você conheça pessoas dependentes de álcool ou de cocaína. Você fala assim, esse cara não sabe porque ele não quer. Não, não é assim que funciona. Há pessoas que suscetíveis, há pessoas que o corpo, a biologia é mais propensa, que não é só por força de vontade, precisa ter uma ajuda técnica. Se você não tem esse problema com pornografia, você pode pensar, essa safadeza. Não é. Se fosse, ele passava 9/10 da vida preso a isso. Perdendo trabalho, perdendo o amor dos seus filhos, da sua esposa. Eu sei que você pode pensar que é safadeza, mas não é. Há pessoas que realmente não conseguem parar, precisam de ajuda profissional. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is, with pornography, is that... E é esse ponto que eu quero parar. A pornografia faz com que você mude a forma de pensar sobre as pessoas. Eu não sei se o Terry Crews, ele entende o que ele está dizendo profundamente. Por quê? Porque a pornografia muda o jeito que eu amo. Isso é poderosíssimo, entender isso. O amor é a base das relações. Ama-se ou odeia-se, independente do que você imagine. A gente que ama sem perceber que ama, a gente que odeia sem perceber que odeia. Porque isso é filosofia. Amar é estar próximo. Filosofia, o primeiro nível do amor é estar próximo, e odiar é estar distante. Então, a pornografia faz com que eu me relacione com pessoas como instrumentos. Isso é poderosíssimo.
A pornografia faz com que eu mude a forma de relacionamento com as pessoas. Porque eu uso pessoas, homens, mulheres, de todo tipo, de todo tamanho, para que elas me deem algo. Então muda o modo como eu me relaciono com as pessoas. Obviamente que se isso é expandido para todas as relações, nós temos uma sociedade de instrumentalistas, de pessoas que usam, objetivando pessoas, transformando pessoas em coisas. Isso é muito grave. Então, por esse motivo que é preciso lutar arduamente, todos os dias, para que nossos filhos não passem por isso, para que não permitamos que eles usem pessoas como coisas, coisifiquem as pessoas. Isso é importante que nós combatamos com todas as forças essa praga que é a pornografia e o uso do corpo como instrumento de prazer. It changes the way you think about people. People become objects. People become, body parts. Isso, então acho que entendeu bem. As pessoas se tornam objetos para serem usadas. As pessoas se tornam objetos para serem usados. E isso não pode ser aceito de forma nenhuma. E eu comparo isso à escravidão. Qual é o problema da escravidão? O problema da escravidão é que alguém acha que uma outra pessoa pode servi-la como objeto. Então, no Brasil, no século XVIII, os negros eram usados como máquinas. Não importava a saúde, o descanso, direitos humanos, quer dizer, eles eram usados como se fossem ferramentas para colher café, colher cana. Então, o problema não era o trabalho forçado. O problema era a indignidade, a tornar a pessoa instrumento. Ora, o que faz a pornografia se não transformar pessoas em instrumentos? Então, é relativo, é relacional. Você pode comparar mesmo o uso que se fez da escravidão dos negros no Brasil, dos, gregos pelos romanos, dos negros da África contra outros negros da África, etc. Com a pornografia. É usar uma pessoa, um indivíduo, como um instrumento, tirar tudo dele, como se fosse uma ferramenta e depois descartá-lo. Então, sim, a pornografia muda o modo como nós vemos as coisas. Isso é gravíssimo. Uma sociedade digna, uma sociedade saudável não pode aceitar isso de forma nenhuma. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like, you're the man and they're just, whatever. And I had to change. É isso que é difícil, tá? É mudar, o mindset. Mudar, em grego se fala metanoia, né? Mudar o modo de ver. Mudar metanoia, né? Mudar o pensamento. Transformar o pensamento. É preciso, viu? É preciso mudar. Eu sei que isso é difícil para alguns, mas é desafiador. Mas se nós queremos uma sociedade melhor, uma cultura mais humana, isso precisa ser dito. A gente pode ser que a gente não consiga mudar as coisas, porque a gente é fraco, mas é preciso ser dito. Esse tipo de coisa é um atentado contra a dignidade humana. Eu não posso ficar calado, nem você pode ficar calado com relação a isso. Change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me. Então, quando você entende isso, quando você toma consciência disso, você acaba tendo que fazer alguma coisa. É isso que é bonito ele falar, né? Eu precisava parar com isso. Eu preciso me humanizar. A tarefa desse mundo, a tarefa do homem nesse mundo, não é ganhar dinheiro. Esse cara tem dinheiro suficiente para uma geração, talvez duas. Mas tornar-se a melhor versão de si. Essa é a minha missão. Transformar, ajudar você, ajudar a mim mesmo, né? A me tornar uma pessoa melhor. It changed me. And I knew, I said, I got to stop this. And I'm going to tell you this. My wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. É curioso, né? Outro erro comum. As pessoas acham que essas mudanças, a mudança que ele passou, foi para não perder o matrimônio. Claro, né? Ele tinha uma amiga, né? Não há coisa mais bonita que um casal onde um é amigo do outro. Onde um ama as mesmas coisas que o outro. Ele percebeu isso. Mas não foi por ela só, foi por ele primeiro. Porque
Porque ele estava desumanizando-se, ele estava vendo pessoas como coisas. Isso é belíssimo, isso é profundo. Você precisa entender isso. Não é só para que a cultura seja melhor. É para que eu seja melhor que eu preciso mudar meu modo de relacionar-se com o sexo, com a sexualidade. I just want to tell you Eu that busquei I got procurar help isso, né? because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Aí tem um outro aspecto interessante, né? Eu queria conhecer essas coisas aí. Ela não abandonou. Ela poderia, ela poderia. No sentido de que é compreensível, o não cristão, é compreensível que ele não entenda isso, essa dor do Terry Crews, e fala, eu estou com vergonha, eu vou embora. Mas ela não fez isso, porque ela entendeu que tinha uma pessoa que precisava de ajuda. Isso é belíssimo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, um outro dia eu posso falar sobre isso, mas sem o cristianismo, as sociedades seriam muito cruéis, muito. Ain't nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew Opa, I palavra proibida no nosso tempo, arrependimento. As pessoas surfando. Não, se eu vivesse de novo, faria tudo igual. Meu Deus, que santo você é, hein? Se eu tivesse a oportunidade de viver de novo, eu faria um monte de coisas diferentes. Mas um monte, infinitas. Porque me arrependo de tantas coisas que eu fiz, tantas escolhas que eu fiz, tantos caminhos que eu tomei. Aqui não. As pessoas acham que eu tenho que manter minha fama de mal, não posso me arrepender. Tolinho, né? Como se fosse um santinho. was repentant. She knew I was going to get help and she knew I was sorry. Então, mas aí também a esposa viu nele sinais concretos de arrependimento. Concretos. O movimento Red Pill não sabe o que é isso, porque o movimento Red Pill não é cristão. Repito, o movimento Red Pill parece uma reação saudável ao feminismo, mas não é. Não é. Porque tira do horizonte um aspecto que nos torna mais humanos, o arrependimento, a contrição. O movimento Red Pill é profundamente violento. Eu repudio de forma veemente. Ainda que eu entenda as razões, tá? Porque o feminismo é um erro tão grave quanto. Mas para cristãos é possível mudar de vida, arrepender-se. E aqui ele falou, a esposa viu nele sinais de arrependimento. Isso é importante para que você confie e dê uma segunda chance às pessoas. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So, if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016 já tem aí 10 anos, né? Que ele fez esse vídeo de desabafo e de apoio a quem precisa, né? De fato, tá? Precisa ter coragem para fazer isso. E eu já o reputava um bom ator e agora eu tô vendo que é uma boa pessoa, né? Porque ele não se deixou abater com os vícios que ele tinha. Muito embora eu sei, tá? Quem tá nessa batalha sabe quantas vezes ele caiu. Mas ele, veja, uma coisa é cair na lama, outra coisa é se jogar na lama, é bem diferente. Então ele tem compreensão sobre tudo isso. 2016, you know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that Pensamentos. Não batalhamos contra pessoa, batalhamos contra pensamentos. Tem um livro de um padre da igreja, eu acho que é padre da igreja, Evagrio Pontico, que ele fala sobre os maus pensamentos. São 8 maus pensamentos. Que a tradição compreendeu que os maus pensamentos eram demônios. Eram criaturas espirituais que estavam nos tentando. E que ele chama de pensamentos. Eu diria são 8 tentações mesmo. São tentações que nós precisamos vencer. É uma batalha de fato espiritual. Não é só um corpo carnal, não é só corporal, não. talking about. So again, I love you. Share with me. Come with me. I'm gonna be doing this a lot. Eu não batalho contra pessoas, né? São Paulo dizendo. Eu diria, eu batalho contra espíritos. A batalha é espiritual, não é só carnal.
Ele não falou isso, talvez ele não creia ou não saiba. Mas não é só contra o corpo e o sangue que nós batalhamos, não. It's a lot. So please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I could sing, making my way downtown, walking fast. Citando, tá cantando aquela música daquele filme de humor que ele fez, que inclusive é uma paródia ao P. Diddy, um violento homem americano. I could do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. Ele quer ajudar pessoas. Eu respeito isso, tá? Respeito mesmo. Eu acho super legal que alguém faça isso. Então é isso aí. Por que isso é importante? Que eu trouxe esse react para vocês? Porque eu acredito de verdade que o nosso Brasil só vai mudar quando mudarmos a cultura, quando mudarmos o modo de tratar as pessoas, o mundo, as coisas. Isso, em filosofia, o modo como amamos. Nós vivemos um mundo autocentrado, especialmente o Brasil, o Rio de Janeiro, onde eu moro, onde as pessoas usam mesmo como instrumentos. Quando você suga tudo que ela pode dar, você descarta o resto que ficou. Isso, independente das razões, isso é profundamente indigno, profundamente anticristão. E nós não podemos ficar calados com relação a isso. O modo como nós tratamos o sexo alheio, o modo como tratamos o nosso corpo, dá um sinal de como isso é ruim. Você concorda comigo? Você acha que é por aí? Deixa o seu comentário aqui. Em breve eu vou lançar um curso para pais educadores para ajudar crianças, educandos e filhos e filhas, a não caírem nessa armadilha. Há técnicas conhecidas já para que nós evitemos esse tipo de coisa. Então, se você acha isso irrelevante, se fez sentido para você isso aqui, fica atento aqui na minha página, no meu perfil no Instagram, no YouTube, para que a gente comece a tratar as coisas como elas devem ser, da forma correta, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.